Olá, eu sou Giovana Cunha e esse é o Destaques, o programa que traz as principais decisões do TST. Cometer crime no local de trabalho dá demissão por justa causa, mas quando o funcionário consegue provar a inocência na justiça, a demissão pode ser revertida. Foi essa a decisão tomada pelos ministros da seção 2 de dissídios individuais. Veja por quê. O artigo 482 da Consolidação das Leis do Trabalho estabelece: ato lesivo contra a honra ou boa fama praticado no local de trabalho contra qualquer pessoa ou ofensas físicas caracteriza a dispensa por justa causa, a não ser que o trabalhador esteja agindo em legítima defesa. Um funcionário de uma empresa de transportes do Rio Grande do Sul foi demitido por justa causa depois de se envolver em uma briga no local de trabalho. O inquérito policial foi aberto para apurar as agressões e um dia depois ficou comprovado que o trabalhador agiu em legítima defesa. Depois de ser inocentado pela Justiça Criminal, ele buscou os direitos trabalhistas. O relator do caso na STI 2, ministro Renato de Lacerda Paiva, não deu razão ao empregado por entender que, apesar dele ter sido absolvido, existiam indícios para a justa causa. Após analisar o processo, o ministro João Oreste Dall'Azen abriu divergência e votou a favor do trabalhador. Ele considerou que a decisão criminal deve ser aplicada para justificar decisão na esfera trabalhista. Ainda mais se justifica a prevalência da decisão criminal no âmbito trabalhista, no caso, visto que no juízo penal há uma busca incessante pela verdade real em razão da natureza dos interesses em litígio envolvendo a liberdade das pessoas. O voto do ministro João Oreste Dall'Azen foi seguido pela maioria dos ministros. Agora você acompanha a decisão dos ministros. Vista regimental do excelentíssimo senhor ministro João Oreste Dall'Azen, que é relator, o excelentíssimo ministro Renato de Lacerda Paiva. Processo ROAR 1.144.176, dígito 36 de 2003. O excelentíssimo ministro relator votou no sentido de conhecer do recurso ordinário, rejeitar a preliminar de nulidade processual e, no mérito, dar-lhe provimento para julgar improcedente a ação rescisória. Não participaram do início do julgamento os excelentíssimos ministros Maria Cristina Irigoyen Peduzzi, Maria de Assis Calcin e Caputo Bastos. Não houve sustentação oral. Trata-se de ação rescisória ajuizada pelo empregado com fundamento no artigo 485, incisos 4º e 5º do Código de Processo Civil, buscando a desconstituição de acórdão proferido pelo 4º Regional. O autor fundamentou a pretensão rescisória em violação do preceito do artigo 65 do Código de Processo Penal, porquanto o referido dispositivo prescreve que produz coisa julgada nocível a sentença penal que reconhecer ter sido ato praticado em legítima defesa, o que se aplicaria ao processo do trabalho. Aduziu ainda que o acórdão rescindendo ofendeu a coisa julgada sob o argumento de que a sentença proferida no juízo criminal, ao reconhecer a excludente de ilicitude em relação aos atos praticados pelo acusado do crime, impede que o mesmo fato seja considerado sob outra ótica no juízo trabalhista. No referido acórdão rescindendo, o egrégio Tribunal Regional do Trabalho de origem negou provimento ao recurso ordinário do reclamante, mantendo a sentença que, nos autos de inquérito para apuração de falta grave, reconheceu a falta grave aplicada nos termos do artigo 482-J da CLT. Não obstante o disposto no artigo 65 do Código de Processo Penal, o regional, no acórdão rescindendo, entendeu que, aspas, a sentença proferida no juízo criminal que absolveu o demandante em nada impede que o mesmo fato seja considerado sob outra ótica pelo juiz do trabalho. O egrégio 4º Regional julgou procedente o pedido formulado na ação rescisória para desconstituir o acórdão proferido pela 4ª turma da referida Corte. Daí o presente recurso ordinário em ação rescisória, interposto por Transporte Cienco Limitada, pugnando pela reforma do acórdão regional. Como se recorda, na sessão em que se iniciou o julgamento do presente recurso, o eminente relator, ministro Renato de Lacerda Paiva, votou pelo provimento do recurso ordinário a fim de julgar improcedentes os pedidos formulados na ação rescisória.
Sua Excelência considerou que o acolhimento da pretensão rescisória, por violação do artigo 65 do Código de Processo Penal, encontraria óbice na súmula 83, item 1 do Tribunal Superior do Trabalho, porquanto controvertida a questão sobre a repercussão ou não da sentença proferida no juízo criminal no âmbito da Justiça do Trabalho. Ponderou ainda que, no tocante à acenada ofensa à coisa julgada ocorrida nos autos do processo penal, não se verifica a tríplice identidade de partes, causa de pedir e pedido. Penso que, primeiramente, data vênia, cumpre afastar a incidência da diretriz consubstanciada no item 1 da súmula 83 do Tribunal Superior do Trabalho, sob a alegação de suposta controvérsia acerca da matéria. Como se recorda, a aludida súmula cristalizou o entendimento de que não cabe ação rescisória por ofensa literal de dispositivo de lei quando a decisão rescindente se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais. A meu juízo, a incidência da referida súmula restringe-se às hipóteses em que se constata intensa controvérsia jurisprudencial ao tempo da prolação da decisão rescindente. Na hipótese dos autos, todavia, não se verifica qualquer cisânia jurisprudencial quando se discute o reconhecimento dos efeitos extrapenais da sentença absolutória fundada em excludente de antijuridicidade, mais precisamente legítima defesa. Com efeito, em pesquisa jurisprudencial em relação às 8 turmas desta egrégia corte, não se constata, data vênia, notória controvérsia sobre a questão, não havendo, portanto, decisões reiteradas nos dois sentidos. Por outro lado, resultou plenamente demonstrada a violação direta, data vênia, de preceito de lei, porquanto o artigo 65 do Código de Processo Penal dispôs de um modo e a decisão rescindenda firmou diretriz em sentido diametralmente oposto. Cabe aqui um breve retrospecto. O autor, detentor da estabilidade provisória decorrente da condição de dirigente sindical, após a sentença de mérito do impropriamente denominado inquérito para apuração de falta grave, publicada em 11 de março de 1998, foi dispensado por falta grave, com fundamento no artigo 482, letra J, da Consolidação das Leis do Trabalho. E, resignado, o empregado interpôs recurso ordinário. Naquela oportunidade, juntou cópias do processo criminal em que figurava como réu, no qual se apreciaram os mesmos fatos que deram origem ao inquérito para apuração de falta grave. Na referida ação penal, publicada em 12 de março de 98, o juízo criminal, com fundamento no artigo 386, inciso 5º do Código de Processo Penal, absolveu o réu da acusação de lesões corporais por considerar que o acusado reagiu a uma agressão injusta em legítima defesa. Registre-se que referida decisão transitou em julgado ante a ausência de apelação no prazo legal. Esta última circunstância, superveniente e relevante, em meu entender, ao desfecho do litígio, foi levada ao conhecimento do egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, mediante a interposição de recurso ordinário. Nas razões de decidir, o 4º Regional, todavia, considerou que, aspas, a sentença proferida no juízo criminal que absolveu o demandante em nada impede que o mesmo fato seja considerado sob outra ótica pelo juízo do trabalho. Cumpre, portanto, examinar os efeitos da coisa julgada criminal no processo trabalhista, quando reconhecida a exclusão de antijuridicidade por legítima defesa no processo penal, tal como se deu aqui. A meu juízo, nas questões que envolvem justa causa e havendo apuração do mesmo fato que motivou a mencionada justa causa no juízo criminal, há, sim, data vênia, implicações da coisa julgada criminal no âmbito do processo trabalhista. Certo que a regra geral é a não vinculação do juízo trabalhista ao juízo criminal. As exceções à referida regra de independência das aludidas jurisdições, todavia, encontram-se previstas no artigo 65 do Código de Processo Penal, que, como se recorda, dispõe expressamente o seguinte: faz coisa julgada no cível a sentença penal que reconhecer ter sido o ato praticado em estado de necessidade, em legítima defesa, em estrito cumprimento do dever legal ou no exercício regular do direito. Fecho aspas. Como se sabe, a norma processual penal em apreço, numa interpretação lógica e sistemática, visa a evitar
decisões contraditórias, no sentido de que um mesmo fato, uma mesma conduta seja valorada de forma diferente nas esferas penal e trabalhista. Por outro lado, ainda mais se justifica a prevalência da decisão criminal no âmbito trabalhista, no caso, visto que no juízo penal há uma busca incessante pela verdade real em razão da natureza dos interesses em litígio envolvendo a liberdade das pessoas. Daí porque, diante do reconhecimento do motivo, a saber, excludente da ilicitude, impõe-se, em meu entender, data vênia, atribuir eficácia à sentença criminal na esfera trabalhista. Ressalte que, na hipótese dos autos, como visto, o reclamante foi absolvido na esfera criminal, não por falta ou insuficiência de provas ou por descaracterização do fato como ilícito penal, mas sim porque agiu em legítima defesa, que, segundo a sentença penal absolutória, considerou ser inexigível do acusado conduta diversa, excluindo-se a ilicitude do ato. Ora, refoge até mesmo a lógica que uma mesma conduta se possa reputar lícita na esfera penal e ilícita na esfera trabalhista. Precisamente semelhante descompasso, resultante da valoração jurídica de um mesmo fato, que o legislador quis evitar ao atribuir eficácia vinculante à sentença penal absolutória fundada em legítima defesa. Entendo, em conclusão, que o venerando acórdão rescindendo, ao desconsiderar a autoridade da coisa julgada penal, em face do motivo que a ditou, incorreu em violação do disposto no artigo 65 do Código de Processo Penal, como o próprio regional reconheceria no venerando acórdão, ora recorrido, proferido em sede de ação rescisória. Eis as razões pelas quais, senhores ministros, data vênia do excelentíssimo senhor ministro relator, e com todas as homenagens que sua excelência me merece, nego provimento ao recurso ordinário em ação rescisória interposto pela requerida, então reclamada, e reputo prejudicadas as questões remanescentes que integram o recurso ordinário da ré. Votou exclusivamente o eminente ministro relator, ministro Renato. Ministro Vieira de Mello, filho, não participa do julgamento, naturalmente, porque sucede ao ministro Renato na cadeira. Aberta a divergência, tomo votos. Senhor presidente, pois não. Ministro Renato tem a palavra, o relator tem a palavra. Como já faz bastante tempo, eu não tenho absolutamente o que dizer da tese de Vossa Excelência, que é tecnicamente absolutamente correta. O que me impressionou, nesse caso, é que, a meu juízo, o acórdão rescindendo, ele considerou todo o contexto fático que se deu esta briga. Tanto que, ao final, ele registra o seguinte: registra-se, por fim, que a animosidade entre as partes litigantes foi amplamente demonstrada nesta justiça, inclusive quando da realização da audiência de instrução, quando as testemunhas da empresa foram agredidas pelos representantes do sindicato, sendo necessária, inclusive, a intervenção da Brigada Militar para dissipar o tumulto promovido no saguão das juntas de conciliação e julgamento de Canoas, conforme noticiado a certidão de Folhas. Foi a partir deste contexto que eu entendi que o acórdão recorrido, ele não firmou a tese apenas no aspecto da incidência da decisão criminal sobre a decisão trabalhista, mas analisou dentro deste contexto. Foi apenas por este fundamento o que eu entendi, não violado literalmente o dispositivo indicado. Apenas, senhor presidente, para relembrar os fundamentos. Pois não, aberta a divergência, tomo votos. Ministro Emanuel Pereira, com voto, Vossa Excelência. Senhor presidente, o voto de Vossa Excelência nas articulações e na fundamentação fazem com que não precisemos acrescentar absolutamente mais nada. Eu vou pedir a máxima vênia
ao eminente relator e acompanhar Vossa Excelência. Ministro Alberto Bresciani. Senhor presidente, também pedindo vênia ao ministro Renato do mesmo modo. Ministro Pedro Paulo Manos. Da mesma forma, senhor presidente, eu peço vênia ao ministro Renato e acompanho a divergência de Vossa Excelência. Desembargador Doralice. Da mesma forma, senhor presidente, estou acompanhando a divergência e pedindo todas as vênias ao ilustre relator. Ministro Levenhag. Senhor presidente, esse efeito extrapenal da decisão absolutória, ela é, como se diria, absoluta. Impede qualquer atividade cognitiva de outro juízo, mesmo que ele, bem intencionado, possa perquirir naqueles processos alguns fatos que, eventualmente, imprimam outra direção. E o que justifica é o princípio maior de se evitar decisões conflitantes. Quer dizer, se o juiz criminal já deliberou haver a excludente da criminalidade da legítima defesa, penso com a máxima devida vênia que o regional não poderia se permitir fazer incursões por outros elementos a fim de tangenciar a decisão ali proferida, ainda que esse tangenciamento não tenha sido intencional. E a questão da referência à ação trabalhista, ação civil, civil está como gênero compreendendo todas as demais ações extrapenais. De modo que, entendendo muito bem as razões de Sua Excelência o ministro Renato Lacerda Paiva, sempre muito ponderado e voto sempre muito consistente, eu vou pedir vênia a Sua Excelência para acompanhar a divergência. Proclamo, portanto, que por maioria de votos, vencido o eminente ministro relator, a sessão conheceu do recurso ordinário e negou-lhe provimento. Lavrarei o acordo. E veja no próximo bloco, justiça gratuita livra trabalhador de pagar multa por ter entrado com recurso desnecessário. É daqui a pouco. Até já.